gente, estamos aqui mais uma vez em Histórias que o Laudo Não Contam. E hoje eu estou aqui com a Claudineide. A Claudineide é a mãe de duas pessoas. E então eu quero te agradecer, Claudineide, que eu conheço como Cláudia. Pode falar Cláudia, é mais fácil. E queria te agradecer, primeiro porque você está dispondo de estar aqui, o seu tempo, a sua história, e também eu sei, né, que você tem as suas necessidades dentro do seu tempo aí de fazer. A Cláudia é uma excelente confeiteira. E aí ela faz essa parte que eu acho muito importante falar, né? Obrigada. Que é uma delícia, mas ela tá aqui, né? Se dispondo, então eu queria agradecer mesmo do fundo do meu coração, viu, Cláudia? Nada. Eu que agradeço. Queria que você falasse um pouquinho quem é a Claudineide. Eu vou falar Cláudia, que é mais fácil, né? Cláudia é mãe, esposa, dedicada. Eu me sinto muito dedicada, né? Me vejo assim. Sou muito dinâmica para algumas coisas em casa, na vida do Matheus, por exemplo. Procuro estar sempre presente em todas as etapas da vida dele. Então, eu me considero uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Não tenho formação acadêmica, mas eu acho que eu consigo levar bem essa trajetória de vida aí, principalmente do Matheus. E da Renata, né? Porque eu não posso esquecer da Renata, né? Porque a gente está falando sobre outras coisas, mas a gente não pode esquecer dos outros filhos, né? Que fazem parte também, né? Muitas vezes a gente fala muito do que necessita da nossa atenção maior e acaba deixando um pouquinho de lado o outro e não pode acontecer isso. Você tem, então, dois filhos. Você tem o Matheus. Quantos anos o Matheus tem? O Matheus tem 23 e a Renata 33. Então, você teve primeiro a Renata, Sim. Uma menina, que se desenvolveu normalmente, tranquilamente, dentro do quadro que se apresentava normal. Sim. E aí você, depois de 10 anos... Sim. Na verdade, eu sempre quis ter mais um filho, né? Mas não chegava esse momento. Então, depois de 10 anos, chegou o Matheus. E para mim foi bem diferente, né? Não a gravidez em si, mas depois que ele nasceu, porque eu tinha experiência com menina, certo, né? Como Renata sempre foi muito falante, expansiva, ela é uma pessoa assim muito, como que eu posso dizer, ela tem autonomia, né? Então, quando o Matheus chegou, eu percebi algumas diferenças, mas eu achava que é porque era menino. Não, é menino, mas ele é mais apegado à mãe, ele é mais dengoso. Então, sempre eu achava que era isso, por conta disso. Quer dizer, você tinha uma referência, mas Sim. não te servia tanto porque era uma menina. E aí você falava, bom, tem algo diferente, Sim. Mas é por conta que ele é menino. E eu via muita timidez. Tá. Tanto que Renata, com os 2 aninhos dela, fazendo um parâmetro, ela conversava muito, falava muito, dançava, fazia as coisas de criancinha de 2 anos. Já Matheus, ele já era muito calado, tímido, conversava assim, muito pouco mesmo, mas eu achava que era por ele ser menino, porque talvez ele era tímido, e aí todo mundo ficava ali em cima dele, né? Ai, que bonitinho, né? Então, eu pensava, eu não conseguia ver outra coisa além disso, além da timidez. Tá, e isso da timidez se tornou um momento de ponto de interrogação. Em que momento, Cláudia? Quando o Matheus começou a não conversar mais ele conversava mais comigo. Ele já não conversava mais com a Renata, nem com o pai. Quando a gente saía para fazer alguma coisa, ele já não conversava nem comigo. Ele me
cutucava assim e apontava o que ele queria. Ah, eu quero tomar um refrigerante. Então ele me cutucava, apontava o refrigerante. Eu quero tomar água. Me cutucava e apontava a água. Não falava, né? Então aí eu comecei a achar muito estranho. E a forma dele brincar, que foi o principal, que eu acho que foi o principal, ele gostava de tudo que girava. Por exemplo, os ventiladores, então tudo ele ficava olhando, tudo que girava, ele sentia fascínio por aquilo. Ele não brincava com o carrinho da forma que se brinca, ele virava o carrinho com as rodinhas para cima e ficava rodando e ficava olhando as rodinhas girar. Aquilo fascinava ele, né? E ele tinha o olhar assim, bem no comecinho, assim, o olhar dele era assim bem parado, assim meio como se estivesse te observando, mas era parado, não tinha movimento no olhar. A Cláudia começou dizendo que ela não é uma estudiosa, mas ela acabou de dar exatamente todos os critérios para se dar um diagnóstico de autismo. Exatamente todos. Ele tem 23 anos hoje e ela diz que ela observou a partir disso que ele não fazia. Ele não trocava conversas, Não. né, funcionais, não tinha interesse de olhar aí, né, necessariamente para as pessoas, conversar com as pessoas, ver as pessoas. É, e também tinha essa questão de ficar brincando, girando, né? É uma brincadeira disfuncional. Isso não é uma brincadeira funcional. Sim. Um carrinho deve brincar, a forma correta de brincar com o carrinho é andando com o carrinho. Mas ele tem esse hiperfoco nesse lugar de giro, né? Que gira. E aí ele fazia desta maneira, além de ter esse olhar perdido, né? Não é um olhar com intencionalidade, ele é um olhar perdido. Sim, isso, exatamente. E aí você percebeu isso? Sim, uma amiga nossa, ela trouxe, ela falou, será que o Matheus não é autista? Eu falei, não, imagina, como assim? Porque a visão que eu tinha de uma pessoa com autismo era aquela pessoa que ficava lá balançando, né? Às vezes se batendo a cabeça, balançando os braços. E era essa a visão que a gente tinha há 20 e poucos anos atrás, até mais tempo, né? E, e aí ela fala, não, será que o Matheus não tem autismo? Você se sentiu ofendida? Não, eu não gostei. Não gostou? Não, eu falei, não, imagina. Eu falei pro meu marido, imagina, autismo não é isso, não sei o quê. A gente não entendia nada na realidade. Certo. E também é uma dor, né? Ter que falar, será que não, eu vou lá, né? Ver. Porque ela falava, não, porque a gente percebe que ele é muito calado, ele é muito quietinho, tal. Aí eu, não, é porque ele é tímido, né? Enfim, e aí, mas como ele começou a ter esse comportamento de não conversar com a gente quando a gente saía, então eu fui procurar ajuda, né? Sim. No começo, eles acharam que Matheus tinha mutismo seletivo. Ok. Que é a criança que ela conversa, Seleciona, ela né? seleciona. O mutismo ela seletivo, acho importante a gente dar aqui uma parada não é para com explicar, todos, né? Que ela conversa. O mutismo seletivo é também um transtorno e ele seleciona quem ele vai decidir falar. Sim. Mas ele conversa, ele tem funcionalidade na hora que ele conversa. Aqueles que ele selecionou para falar. E aí foi esse primeiro diagnóstico Sim. que apontaram provavelmente. Provavelmente. Por quê? Porque Matheus, ele com algumas pessoas ele conversava. E ele para ele começar a conversar assim, ele inventou um nome para ele. Ele falava que quando ele resolvia conversar com alguém, ele falava que ele não era o Matheus, que ele era o Kizaster. Nossa, Jesus, esse nome tá bem facinho o nome que ele resolveu se aí quando eu acho que ele tinha. Aí ele já estava indo. Você sabe quem que é Kizaster? Não, eu nem imagina. Eu não achei nada, mas enfim. Ele
começou com isso, assim, de falar que com as pessoas que ele queria conversar, ele falava assim, não, meu nome não é Matheus, o meu nome é Kisaster. Assim, né? Mas por quê? Porque ele queria conversar, mas ele não queria, não sei o que Não era o passava. Não Matheus, era o Matheus. era o Era o Kisaster. Kisaster. Tá, o Kisaster conversa, o Matheus não. Isso, exatamente. O Tá, Kisaster conversa, o Matheus não. tá. Aí ele conversava um pouco ali e tal, né? Daqui a pouco passava aquilo. Depois ele acabou esquecendo essa história de Kisaster. E aí a gente foi, né, procurando outros meios e tal, e por fim eu cheguei na Santa Casa e lá ele recebeu o diagnóstico de autismo. Que ele E tinha isso, ele autismo. tinha quantos anos, Cláudia? 7, 7 anos já. Ele já estava frequentando escola. já, Escola regular. escola regular. E como que era isso? Era complicado, Complicado. porque ele não fazia nada. Não. E aí sempre, tem que trazer material tal, material isso, material aquilo, mas não voltava com nada, nem no caderno, nada. E aí sempre, nossa, o Matheus olha, o Matheus é um anjinho, o Matheus é muito quietinho, o Matheus é um doce, o Matheus é muito bonzinho, tudo no inho. Mas eu perguntava, mas cadê o conteúdo? Por que que ele não faz? Então, um dia eu fui na escola e aí Matheus estava quietinho, realmente, bonzinho, quietinho, lá no cantinho da sala, sozinho. E aí eu questionei, né, a professora e falei, por que que ele não leva nada para casa? Se vocês pedem tanto material e ele não tem nada, não tem um desenho, não tem nada. É porque ele não faz, é porque ele não interage, não, né? Entendeu? Eu falei assim, mas aí não adianta você vir falar para mim que ele é quietinho, que ele é bonzinho, educadinho, mas não tem nada, não tem um estímulo, Não tem nenhum desenvolvimento. não tem um estímulo para ele fazer, né? Nessa altura, a gente já tinha o diagnóstico dele. Então, eu pensei, alguém na escola vai estar ali Preparado para lidar com para ele. lidar Com essa situação. Com a dificuldade Sim. que ele tem, que ele não vai conseguir realmente acompanhar Todo mundo. Mas não foi isso que eu percebi. Não aconteceu. Você tinha uma expectativa e você viu que não era realidade. Que não era isso, né? E aí vem aquela coisa das crianças que, eu não sei se posso falar, mas que batiam nele. Sim, aqui você tem total liberdade, Cláudia, de contar a sua história. Jogava o lanche dele fora, porque como ele não conversava, eles queriam ouvir a voz dele. Eu tive muitas vezes que gravar ele para a professora saber que ele falava. Provar que ele falava. Provar que ele falava, porque elas começaram a achar que ele era mudo. Na verdade, não é mudo, é surdo. O surdo, mudo, ele não mudo escuta, e surdo. E aí ele não fala porque ele não sabe falar. Eu falava, não, ele conversa em casa e tal. Enfim. E aí, teve um momento lá, um dia que ele chegou em casa, ele estava com o dorso da mão todo machucado mesmo. As duas mãozinhas dele machucadas. E aí, para mim conseguir tirar isso, para saber como foi que ele machucou, demorou mais ou menos uns 7 dias. Mas eu fui antes na escola, falei com a professora, ela falou, não, talvez ele caiu, ele deve ter caído. Eu falei, não, mas aí se ele tivesse caído, ele ia cair assim, não assim. E, então a gente vai investigar e tudo. Enfim, o que aconteceu? A gente conseguiu descobrir que as crianças prendeu ele no banheiro, e eles iam beliscando e arrancando para ver ele chorar ou ele se manifestar de alguma forma, falar. E ele não falou nada, então ele ficou com as duas mãos bem inchada, machucada, de belisquinhos. É muito importante, né, a gente ver e também entender que a criança, ela não vai neste lugar com a intenção de ser maldoso.
Mas a criança, ela cria como o recurso que eu vou usar para que eu consiga aquilo que é minimamente interessante que aconteça. A criança saber que ao você expor-se à dor, você vai ter algum tipo de reação. É lógico que ela também está reproduzindo o que ela mesma sente, porque ela vive isso. Ó, Sim. quando alguém me belisca, eu choro. Eu choro. Então vamos reproduzir nele para que ele acorde, talvez, né? Sim. A supervisão dentro de a sala de uma escola é justamente para evitar este lugar, né? Porque eles têm as ideias mirabolantes, né? Mas sem intencionalidade maldosa propriamente dita, mas do que eles realmente têm de referência de o que eu uso Aí para. eu ouvi a voz do O Mateus. que eu uso que para eu que faço? isso aconteça? E aí o Mateus, que também é uma criança, ele fica totalmente exposto. Então, o universo dali se torna um universo extremamente difícil para todos os que estão ali, porque não sabemos o que ele tem, a criança não compreende os amigos. E o Matheus também não compreende, né, por que eu estou aqui passando por tudo isso, né? O que eu estou aqui passando por tudo isso? Porque para o Matheus, o jeito dele ser é o jeito normal de ser. Sim. E isso que talvez a gente ainda precisa chegar num lugar assim muito, né, profundo, né? O quanto nós, enquanto seres humanos, precisamos entender que para aquele que tem um jeito diferente de ser, ele é normal. Você ficou muito chateado com essa situação? Sim, fiquei muito, porque aí depois que eu consegui saber, aí depois eu já consegui saber que eles pegavam o lanche dele e jogavam fora, ele não tomava o lanche, que elas pediam pra gente mandar o lanche, né? E aí a diretora me sugeriu que eu colocasse o Matheus numa escola especial, né? Porque era melhor, né? Porque ele ia ser melhor assistido. Na verdade, ela tinha Matheus e mais um outro menino naquela época com autismo. Então, para ela já tinha tirado um, só faltava o meu. Então, era mais fácil, né? E me deu me falou que a outra mãe tinha conseguido, e aí, enfim, eu fui ver se eu conseguia também, consegui, e aí Matheus foi estudar numa escola especializada. Quando a diretora te sugeriu isso, você interpretou de uma forma receptiva ou foi dolorida? Olha, na verdade, eu estava tão chateada que para mim, naquele momento ali, para mim foi a melhor coisa que poderia acontecer, né? Então, se eu tenho como procurar uma outra escola que ele possa ser melhor atendido então, naquele momento, sim. Mas, hoje em dia, com tudo isso que as pessoas falam assim, da inclusão, porque a criança ela tem que estar no meio e tal, eu consegui entender, assim, que talvez para ela, naquele momento, era mais fácil. Ela não tinha uma intencionalidade de ajuda. Não, era mais fácil, porque começou a ter problemas, né? Problemas com as outras crianças por conta dos dois que tinham o autismo ali na escola. Elas não tinham preparo para aquilo, para lidar com aquilo, entendeu? E aí você foi para a escola especializada? Sim. Como foi isso na vida sua, primeiramente? Então, para mim, se você chega assim, cheia de expectativa. Sim. Não, agora vai. Matheus ficou 3 anos na escola regular. Então, vamos dizer, ele saiu daqui, saiu no 3º ano e foi para a escola especializada. Eu falei, então agora vai andar, né? Não.
Muito pelo contrário. Na realidade, eu ensinei Mateus a ler. Eu ensinei Mateus a escrever. Porque nem na escola regular, nem na outra, ele teve estímulo. Só pegando uma paradinha aí nesse gancho. Você em nenhum momento mencionou terapia. Não, ele já fazia. Fazia terapia. Fazia. Você tinha conseguido isso? Já tinha entendido isso? Já. Como foi isso? Eu comecei primeiro com uma pessoa, uma médica particular, que ela... não vou conseguir lembrar o nome. Tudo bem, não tem problema. Perdizes, ela atendia em Perdizes. E ainda nesse processo, ela ainda estava a gente vendo o que realmente Mateus tinha. Tá. E aí ela falou, olha, eu tenho certeza que o Mateus, ele é autista. Ela me explicou tudo, ele me explicou as etapas, não era só aquilo que eu imaginava, né? E ela me direcionou para a Santa Casa. Lá tinha um médico, ele que atendeu o Mateus, e aí começou todo esse processo de investigação. Mas as terapias, quais eram as terapias que o Mateus tinha? No começo ele tinha fono, terapeuta ocupacional, que mais que tinha? Você falava de terapia ABA? Não, essas coisas não eram ditas. Não. Tá. Eu fui saber disso quando o Mateus já estava bem grandinho. Tá. Tá bem grandinho, uns 10, 11 anos, mais ou menos. Tá bom. E isso você tinha acesso de forma gratuita? Ou Sim. você pagava? Só no começo que eu pagava. Depois, quando eu fui para Santa Casa, não. Na Santa Casa você conseguiu ter? Isso. Tá. Isso era todos os dias? No começo eram 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Você conseguia ter acesso de terapia? Sim, ele fazia as terapias. Tinha uma sala com vários... com bola, com... sensorial, algumas coisas assim. Então, no começo, até mais ou menos o Mateus com 9, 10 anos, era praticamente quase todos os dias. Eu saía com ele, assim. E aí você tinha as terapias e tinha uma escola especializada? Sim. Mas que você ainda não via desenvolvimento no Mateus? Não. Nem com as terapias, juntas, terapias com a escola especializada? Não, eu não via... Ele, para mim, é como se ele tivesse ficado estacionado. Tá. Né? Então, na escola, ele não saía daquilo. Eu cheguei a questionar, porque, assim, em casa, vou te dar um exemplo. Em casa, eu já conseguia fazer ele escrever e ter o entendimento de 1 ao 500. Né? E na escola, ele estava de 1 ao 50. Então, eu escrevi uma carta para a diretora e falei: ele já conhece até o 500, vocês vão ficar até quando no 50? Então, depois ela me chamou, me convidou para ir lá, me falou, não, então a gente vai mudar ele de sala, que tal. Viu que realmente ele já sabia, conhecia os outros números, que ele já podia avançar um pouquinho. E aí, ele não saía disso. Sempre passava ano, vinha ano, ele sempre no terceiro ano. Não saía do terceiro ano mais. Ficou, acho, 4 anos no terceiro ano. Então, sempre retido. Então, isso começa a te dar... Você fala, nossa, eu pensei que ele ia desenvolver, né? Então, para ler, eu colocava ele para ler. Ele gosta de ler, mas eu estimulava ele a ler em casa. Ó, tem esse livrinho aqui, vamos ler. Então, você fazia muito mais a parte terapêutica de estímulo e também pedagógico, dentro de casa. Sim. Isso era desgastante para você? Para você era tudo bem? Era desgastante, mas naquele momento ali eu não sentia. Tá, mas era desgastante. Mas era cansativo, porque eu saía
4 dias na semana com ele, e eu ainda tinha toda essa demanda. E fora que eu ainda tinha a minha outra filha, né? Sim. Que era. Sim. Estava ali na adolescência. A gente está aqui, gente, as histórias que o laudo não contam. Então, assim, tem um laudo, é só, pronto, acabou, né? As pessoas podem imaginar que seja isso. Ah, tem um laudo. Mas tem uma história de vida por trás, uma dinâmica familiar. E assim, como eu me divido em tudo isso, né? Como eu faço para suprir a necessidade do meu filho, que é enorme, porque quem tem um filho com deficiência é enorme, e tem um filho que é típico, mas também tem demanda. Sim, você imagina que quando o Matheus tinha 5 anos, a Renata estava com 10. Quando. Não. Com 15. Com 15. Com 15. Isso, a Renata estava com 15. Não, e assim. E aí é outro momento. Outro na momento, cabeça dela. exatamente. E aí você tem que dar conta. Sim. Né? Você tem que extremamente cansativo para você. Para mim foi. Você tem um adolescente que está ali se descobrindo, e aí você tem o outro que precisa muito de você, e você tem casa, e você tem marido, e você tem um monte de coisa. Então, é complicado. Muito complicado. Bom, Cláudia, então, não era nada fácil o fato de... Aliás, ainda não deve ser feio. Mas ali você tinha um de 5, uma menina de 15, uma adolescente, um outro menino com uma deficiência e as exigências de uma pessoa com deficiência e a exigência de um filho. Sim. Que para você é uma mãe, uma pessoa, uma mulher, uma pessoa que sobrecarregava. Porque você tem que dar conta, né? Você tem que aconselhar, você tem que direcionar. Renata estava num momento de transição, né? De descoberta. Ela já estava deixando de ser menina para ser adolescente. E aí tem que ver o que vai fazer, estudar, tudo isso. Então você tem que dar atenção também. Para as duas partes, né? Para os dois. E isso sobrecarrega. É isso, porque eu tinha 2, agora tem mães que tem mais. Sim, e aí, como faz, né? Não, e é importante, eu acho muito importante mesmo, gente, a gente sempre fala deste lugar, né? Não importa a quantidade, né? Sim. Quem, por exemplo, quem tem um filho, ou um filho é trabalho, um filho com deficiência é trabalho, e muito trabalho. Sim. Um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos, ou 5 filhos, é trabalho. Um filho com deficiência e filhos típicos é trabalho, mas tem níveis de estresse, né? E quando você tem um filho com deficiência, eu diria que é uma sequência de interrogações na cabeça e um monte de culpa, porque você tem o outro que você fala, meu Deus, eu tenho que me esforçar para lembrar do outro. Para lembrar do outro. Será que eu estou fazendo tudo que precisa para esse que tem deficiência? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu estou dando atenção suficiente para o outro que precisa de mim também? Bom, é nítido que a gente vai... Aqui é a pergunta de milhões e a gente não vai nunca saber responder isso, né? Hoje o Matheus tem 23, a Renata já tem 33. Sim. Então você já é uma mãe que criou os seus filhos. Sim. Mas nesse caminho, e eu vou voltar para o Matheus, você aí foi caminhando com o Matheus, no desenvolvimento do Matheus, já sabendo do laudo do Matheus, já vivendo uma vida de mãe dupla, né? Mãe Sim. de uma criança, de uma adolescente típica, um menino atípico. O que você se deparou na vida, Cláudia, de suporte? O que você teve na vida de suporte para essa dinâmica de mãe de 2 crianças? E aí, nessa questão da deficiência. Então, eu não posso falar que eu tive suporte. Eu era o meu próprio suporte, porque você não tem
Primeiro que as pessoas não tinham assim, esse entendimento amplo que tem hoje em dia, que é mais divulgado. Segundo, porque no meu caso, eu tinha a Renata e tinha a Matheus. Eu tinha que sair 4 vezes na semana, tinha que dar atenção para ela e para ele. O meu marido sempre trabalhando. Então, assim, eu não vejo que eu tinha suporte, assim. Para mim, Você sobrevivia. como pessoa. Você nem existia a Cláudia. Não, é minha dedicação 100% a eles, né? Eu deixei de trabalhar, eu- a gente tem sonhos, Sim. né? E aí muita coisa eu deixei de fazer para eu ser o suporte de Matheus, principalmente, né? Então eu deixei de fazer muita coisa, deixei de trabalhar, deixei de estudar, alguns sonhos que eu tinha, eu deixei para lá, porque não dava, não tinha como. Como que eu vou cuidar de uma casa, cuidar de uma família, cuidar dele, sair 4 vezes na semana, ter toda essa demanda e os lugares eram longe, eu não morava aqui em São Paulo, eu morava em Itaquaquecetuba, que é um lugar, era, né, e com muita dificuldade, assim, as pessoas têm que sair de lá para vir para São Paulo para procurar alguma coisa. Então, eu não tinha suporte, principalmente lá, não tinha. Então, eu vim para cá. Tanto que depois a gente mudou para cá, veio morar aqui. E aí sim, você vai conhecendo pessoas, você vai conhecendo outras mães, é um profissional que te indica um lugar, uma mãe que te fala de algum outro lugar, e você vai indo junto. Tipo, isso, né? Você vai sendo meio que carregado. Você vai, aonde tá indo, você Você tá vai meio indo. que vai Olha lá, seguindo. Ali tem. ó, aqui tem isso, aqui faz terapia, assim, música, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Então você vai indo, você vai conhecendo pessoas, né? Agora, assim, é, você trouxe coisas que para mim eu acho interessantes. Sim, Você disse, eu acessei escola especializada. sim, Hoje é difícil conseguir uma escola especializada. sim, A inclusão, ela trouxe aí para nós um lugar de possibilidade de estar numa escola regular, que a gente ainda tem muito que melhorar e chegar, né, nesse lugar de inclusão real, sim. né? Porque a gente Não ainda é só a inclusão falada, mas falada, você né? tem que realmente sentir que o seu filho está incluído ali. É. Por exemplo, vou te dar um exemplo sobre o Matheus. Muitas vezes eu percebo, até nos dias de hoje, você vai fazer parte disso. Ele está ali, ele só está, mas ele não faz parte daquilo ali. Isso é muito sério, gente, seríssimo. A inclusão não é estar por Por estar, corpo estar. presente. É. Há ainda essa interpretação. O corpo presente é a inclusão. E o corpo presente, a gente pode falar aqui, porque aqui dentro do Instituto a gente vivencia, muitos deles, aliás, todos eles trazem mágoa profundas dentro deles. Tristeza profunda da percepção da não percepção deles, Sim. da não existência no lugar, ele só está de corpo presente. Sim. Se os pais sentem, e a gente acha que eles não sentem, leva engano. Eles também sentem, o que eles não conseguem é expressar isso. E por conta disso, a inclusão está sendo realizada. Então, assim, a Cláudia teve a oportunidade de ter aí a escola especializada, ela me trouxe que teve aí a oportunidade de ter terapias 4 vezes na semana, mas ela também está dizendo, quem o alfabetizou? Fui eu. Foi ela. O Matheus, hoje, eu vou falar do Matheus com um olhar muito profissional. Ele é de uma extrema potência. Como assim, Viviane? Você tira isso da onde? Baseado em quê? Ele lê, ele interpreta, ele traz
Todas as conversas que eu tive com o Matheus, todas, ele nunca me respondeu algo fora de contexto. É um cognitivo preservado. E uma vez que você tem cognitivo preservado, a potência de estímulo, sucesso é gigante. A gente não pode dizer que dia, que hora, que quando, mas ela acontece. E eu fico muito feliz, mas extremamente feliz. O Matheus é um locutor nato. É um locutor. Cid Moreira na terra é o Matheus. E isso é muito legal. É muito legal. Lógico que a mãe dele deve saber muito mais disso do que eu. Mas ela sabe como mãe e ela fica, com certeza, te angustia não ver o Matheus tão estimulado nesse ponto, Cláudia? Sim, me angustia, sim. Voltando no assunto que eu falei da inclusão, exatamente isso. Por exemplo, se você vai fazer um evento na sala de aula ou em qualquer que seja o lugar, quando você fala de inclusão é porque todos vão participar, todos vão ter um lugar de fala. E muitas vezes, isso já aconteceu, a gente vai fazer tal coisa, então eles deixam o Matheus só está ali, só para fazer o volume. Mas por que não dá uma fala? Mesmo que erre, é normal errar. Sim. Mesmo que não decore, né? Isso é inclusão para mim. É você colocar a pessoa de igualdade junto com os outros. Não só fazer o volume, só estar ali. Então, a gente vai fazer um piquenique. Vamos fazer o piquenique. Matheus, você vai levar o quê? Pensa no que você pode levar. Então, você está dando a oportunidade dele participar, ele como pessoa. Não você responder por ele. Não, deixa que o Matheus, ele... Não, o Matheus não precisa levar nada. Não é isso. Entende? Ou vai brincar, vai jogar, vai fazer... ele não sabe jogar. Deixa ele jogar. Do jeito dele. E é isso. A inclusão, né, para ela se tornar real, verdadeira, ela precisa ser realmente respeitando, né, a condição, né? Se ele, acho que a mente humana, ou o ser humano, treinou tanto dentro de uma perspectiva típica, que ainda não consegue acreditar que é o normal ser atípico. E eu vou abrir um parênteses aqui de uma colocação, que eu acho assim, né? Se Deus que criou todas as coisas, criou essa diversidade, foi porque ele queria mostrar que tem diversidade. Ele não queria dizer assim, olha, na verdade só tem os perfeitos segundo o critério que vocês criaram, porque essa perfeição, eu não acredito nem que Deus queira de ninguém, em todos os sentidos de vida, né? E na questão da deficiência, menos ainda. Então, eu acho extremamente interessante dizer, se ele jogar a bola e ele fizer de outra forma, tá tudo certo, porque é isso, ele veio desse jeito para jogar a bola desse jeito. Sim, se vamos nos divertir, então vamos nos divertir todo mundo, sim, cada um com o seu jeitinho ali. Sim. Só que muitas vezes que isso já aconteceu, de você ver, ele não sabe jogar, ele não sabe jogar o vôlei. Não, joga uma bola, joga para todo mundo, mas não joga para ele só está ali fazendo volume. Então, é nesse sentido que eu falo, seja numa brincadeira, seja num encontro, no que for, deixa a pessoa participar como pessoa, né? Não só estar ali por estar e as pessoas não dar atenção, não conversar, não buscar conversar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Matheus, ele sabe mandar mensagem no WhatsApp. Então, se ele manda uma mensagem, a pessoa vai responder. E aí, às vezes, você vê a pessoa coloca uma florzinha, uma coisa assim, só isso. Ou então não responde, deixa ele no vácuo. No vácuo. Entendeu? E eu acho isso muito triste, né? Porque aí eu já cansei de ver várias
mensagens dele para a mesma pessoa e a pessoa não responde nunca. Né? E dói na gente. E dói. Dói muito, porque você fala assim, poxa vida, se fosse típico, responderia. Responderia. Né? Então, o que está faltando, né? E nós, assim, né, como mães, né? Eu nunca vou deixar de ser mãe. É dor ao extremo. Porque você fala assim, poxa vida, o que eu tenho que fazer para o meu filho ser visto de verdade, realmente, né? é ser visto de verdade. Então não adianta as pessoas falarem, não, a gente inclui ele, não, a gente conversa, mas não, quando ele te manda uma mensagem, você não responde. Por quê? Né? Se não fosse isso, você não responderia. Então, o que eu falo para algumas pessoas que estão lá nos contatos dele? Se ele te mandar uma mensagem, você responde. Responde fazendo uma outra pergunta, porque aí você estimula a conversa. Né? Porque a dificuldade deles é de conversar, de interagir. Sim. Então, se ele te mandou uma mensagem, ou mesmo, se ele não mandar, mas você manda, e aí ele te responde, aí você estimula. Mas e aí? O que aconteceu? O que você fez ontem? E como foi hoje lá na escola? E como que tá? Entende? Então, porque daí você vai estimulando a pessoa e ela vai se sentindo importante, porque a impressão que se tem é que parece que eles não sentem, mas eles têm sentimentos. Eles sentem sim. Sim, bastante. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta agora. O Matheus, do menininho lá, timidozinho, que você achava que era só timidez. Aí ele chegou e descobriu que era o autismo. Para o Matheus, vou chegar aí nos seus 15 anos. Que evolução o Matheus teve? Na verdade, eu vou voltar. Tá. Matheus, ele teve aquele momento dele se fechar, né? Que eu falo, sempre eu procuro falar que Matheus, ele, até os 3 anos, ele era tímido, mas ele parecia uma criança normal. Em casa, assim, porque ele conversava pouco, mas conversava, gostava de ver TV, brincava da forma que eu te falei, e a gente não tinha essa noção, mas assim, ele ainda interagia. Depois o Matheus foi se fechando cada vez mais. Eu costumo falar que o Matheus é como se ele fosse sumindo. Sumiu aquele Matheus e depois apareceu outro, que introspectivo, que não falava, que teve uns momentos de ser agressivo, assim, não agressivo de bater nas pessoas, mas assim com ele mesmo, de não gostar de toque, de não gostar do abraço. Ele ficava mais tranquilo comigo. E aí ele começou a desenvolver alguns interesses. Quais eram os interesses dele? Era sobre insetos, ele gostava muito de falar sobre os insetos, depois sobre carros, placas de carros, e depois sobre logotipos de emissora de televisão. Eu nem sei disso, gente. É pouca coisa que eu sei disso. Aí, sei porque é bem pouca coisa que quando acontece, né? É bem pouco, viu? Então, ele tinha esses interesses, ele gostava muito disso. E falar muito sobre datas de aniversário, de quando você nasceu, quantos anos você tem, qual é seu nome, ele sempre era isso. Quando a gente foi pro CAISM, tinha uma profissional lá, ela chamava Camila, chama Camila, e aí é que eu falo que quando tem realmente o interesse de buscar para você ajudar, para pensar assim, o que eu posso fazer para mim fazer essa pessoinha sair lá do mundinho dela e vir para cá, para esse mundo, para o nosso mundo, né? Então foi isso que eu percebi na Camila. Ela procurou ver os interesses de Matheus e através disso ela começou a tirar Matheus do mundo dele e trazer ele de volta. Usava o hiperfoco dele para ele poder... os insetos, depois... poder trabalhar esse desenvolvimento. Exatamente. E depois com os logotipos das emissoras, né? Então ela fez cartinhas e aí ele tinha que falar. E ele tinha que falar com ela, porque ele nem
com ela, ele conversava. Então, mas aí ela fez isso e ele foi se soltando, e falava, isso aqui isso aqui é da TV tal, isso é da TV tal, esse é um inseto tal. Uma vez a gente foi assistir um filme dos Transformers. Para ele conseguir assistir, para cada um daqueles lá, a gente falou que era um inseto. Esse aqui é uma borboleta, isso aqui é uma aranha, esse aqui é... Então aí ele conseguiu assistir, ele conseguiu prestar atenção, porque ela deu essa dica, né? Fala que é para ele conseguir prestar atenção, para ele poder assistir. Enfim, ela conseguiu trazer Mateus de volta, e aí ele começou a se apegar muito a ela e as outras pessoas, assim, ele começou a conversar, se soltar mais, né? Então foi isso. Foi a primeira coisa, assim, diferente que eu percebi nas terapias dele. Na verdade, uma pessoa especial, uma pessoa diferente apareceu. Que deu um estímulo para que ele pudesse evoluir. Você acha que o Mateus passou por aquele autismo que tem um retrocesso, que ele já era de um jeito e aí... Sim, eu acredito que sim, porque ele era de uma forma, se fechou como se fosse uma ostra mesmo, se fechou total. Não gostava de abraço, ele não gostava de camisa com botão. Ele tinha... Uma vez ele pegou o avental da irmã dele, que tinha botão, ele pegou assim, com a ponta do dedo, como se aquilo fosse a coisa mais nojenta do mundo. E aí a gente foi trabalhar isso, porque como que vai fazer, né? O mundo aí tá cheio de pessoas usando camisa com botão. E aí, como que ia fazer? Essas questões terapêuticas que fazem essas transformações. Sem ter terapia, o desenvolvimento fica muito prejudicado mesmo. Bom, você encontrou uma profissional que conseguiu tirar ele desse ostracismo, desse lugar, né? Sim. Mas e o que mais? O que você viu o Mateus, daquele Mateus até os seus 15 anos, evoluir? Ou não houve essa evolução? Houve uma pequena evolução nesse sentido dele começar a aceitar as pessoas mais próximo dele, porque antes ele não gostava, né, de ter muita gente perto, né? Então, eu não posso falar assim que foi zero. Não, teve sim uma evolução, porque aí ele tinha contato com outras pessoas e ele foi se desenvolvendo nesse sentido, assim, de conseguir conversar, falar algumas coisas, demonstrar interesse por alguns assuntos. Então teve sim, mas nada assim tão impactante, assim, que fala assim, nossa, que evolução sensacional. Nossa, e você tinha essa expectativa? Tinha, porque quando a gente chega, a gente tem essa expectativa, né? Todas as mães têm. Todas as mães chegam com os olhos ali cheios de esperança, de, nossa, meu filho vai evoluir, ele vai começar a fazer isso, aí ele vai... A gente tem isso, porque, né? E qualquer coisa que eles façam, ou uma palavra nova, qualquer coisa é grandioso para você. Sim. Porque você tá ali cheia de esperança, sim, né? Sim. E ele não realizava, e realizar é um lugar já de querer... um motivo de alegria, de festa, de aplauso, né? Sim, quando o Mateus ele era bem pequeno, voltando aí, ele tinha dificuldade de reconhecer a cor azul. Ele falava as outras coisas, mas quando chegava no azul, ele nunca sabia que aquela cor era o azul. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma mamadeira azul, daquele azul, bem azul, e eu fiquei lá para ele muito tempo. Mamadeira azul, a mamadeira é azul, que cor é essa? Azul, olha essa aqui, é azul, azul igual a mamadeira que é azul, entendeu? São coisas que a gente vai inventando, vai saindo, você faz, né? E deu certo, de tanto azul que eu falei, que hoje ele sabe muito bem o que é azul. As mães vão neste lugar, né? Buscando aí, eu vejo uma dificuldade no meu filho, ninguém está conseguindo
ligar ou ver. Então, vou buscar Sim. o recurso que eu tiver, a forma que eu achar que funciona. E isso chama pareamento. Mas é isso. Você vê, você vai falando, Você a gente vai fazendo as coisas, mas a gente não sabe nem o nome, é só nome. Só vai fazer, instintivo. só É instinto. só instinto. Mas não tem nada de errado. Tá tudo certo, gente. Tá muito certo. Aliás, o normal é esse. O normal é que você use o seu instinto e siga ele o máximo que você puder. Porque faz diferença, impacta. E eu vou sempre falar, né? Nenhum pai, nenhuma mãe faz com a intenção de errar. Sim. Ele faz com a intenção de acertar. Às vezes erra o alvo. E o que a gente faz quando erra o alvo? A gente mira de novo. De novo. E de novo. E a gente vai fazendo. Vai fazer. E a gente, uma hora, a gente acerta. Lógico que a gente brinca dessa maneira, mas é com dor, né? Sim. A gente quer, né? Hoje o Matheus com 23 anos, Cláudia. O Matheus já concluiu todo o ensino dele? Não. Não. Onde que ele está hoje? O Matheus, ele terminou o 9º ano. Quando? Ano passado, com muita dificuldade, né? E mesmo assim, ele não tem conhecimento de tudo. Algumas coisas, assim, se você perguntar, sei lá. Uma vez eu perguntei para ele assim, Matheus, qual é o estado que você mora? Então, com tantos anos na escola, você imagina, ele vai falar, eu moro no estado de São Paulo. Aí ele falou assim, no Brasil? Eu falei, tá, você mora no país que chama Brasil, mas o estado que você mora. Então, ali eu percebi, assim, que é muito tempo na escola, fazendo sempre as mesmas coisas, fazendo sempre a mesma liçãozinha, a desenho, a pintar. Mas assim, o aprendizado, assim, mas para que isso vai servir para ele em quê? Para alguma coisa vai servir. Você saber que você mora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na rua tal, no número tal. Isso chama uma alfabetização funcional, né? Sim. A gente não precisa saber da equação. Sim. Até porque, né, até a equação é difícil de ir para o típico. Vai lá para um atípico. Mas algo funcional de localização é algo muito importante. Muito né? importante. Quando a gente vem pra cá, eu vou falando pra ele, ó, você pegou o metrô tal. Aí você tá vendo a flechinha ali, apontando pra esquerda, apontando pra direita. Você tá vendo que tá falando assim, agora você vai descer, você tem que ir pra estação tal. A flechinha tá apontando, então você tem que se direcionar. Você sabe ler, então ele sabe ler. Sim. Então só precisa ter essa questão do espaço, do direcionamento. Eu estou aqui na estação Jabaquara, eu quero ir para a estação Conceição. Para onde que, qual é o sentido? Para onde que está apontando a flechinha? Vamos dizer assim, né? Hoje, Cláudia, eu vou entrar num lugar. Você se sente já cansada? Já. E agora? O cansaço fica lá, mas você tem que continuar. Cansada eu estou, mas eu tenho que continuar. Hoje eu me sinto extremamente cansada. Muito, e tem outras mães que estão aí 30, sei lá, 40, 35 anos nessa estrada. Mas eu me sinto cansada, muito cansada. Para ir para os lugares. Então você vai como se você fosse um robozinho, você está indo. Mas não quer dizer que você não quer descansar, que você não sente primeiro o cansaço o peso dos anos, né? Que eu já não tenho mais 20 e poucos anos. Eu tive Matheus com 32 anos, né? Mas eu não tenho mais aquela mesma disposição que eu tinha antes, Vitalidade, né? Não tenho, eu não posso falar, não, eu tô bem, eu tô ótima, tô no meu vigor, mas não estou. Mas eu me sinto realmente hoje muito cansada. Cansada de...
às vezes, olha, para falar a verdade, assim, às vezes eu me sinto cansada até de falar sobre o assunto, porque é sempre as mesmas coisas. Agora as pessoas estão falando mais, tá? Vamos dizer assim, parece que virou uma questão assim, que as pessoas. Eu fico até feliz que as pessoas estão procurando entender melhor, né? Mas para quem vive todos os dias, todos os dias, todos os dias, é cansativo, né? Há 23 anos, você, querendo ou não, vive isso. Sim. Porque ele tem essa idade. Você descobriu, mas você vive sim, isso. eu vivo isso, mas assim, às vezes eu vejo mães que têm filhos que têm 40 anos, que eu já vi. Então, eu fico pensando assim, mas eu tenho o meu, tem 23 anos, e eu estou cansada, imagina essa, com o filho que já tem 40. E o que você tem aí de expectativa para o Matheus? O que você, sem romantizar, Sim, mas com ainda expectativa, que é legítima? sim. Em relação a Mateus, né? A minha expectativa em relação a ele é como se você ficasse buscando um despertar. Às vezes eu olho para ele assim e eu acho o Matheus tão lindo. Não porque. É, Não é né? porque é filho dela, não. Toda mãe acha seu filho Não, não é lindo. porque é filho dela, não, imagina. Não, mas eu acho ele lindo, assim. Eu fico olhando para ele e falo assim: às vezes eu falo assim, meu Deus, o que eu posso fazer para para despertar algo maior, assim, né? Para ele ser ser feliz, fazer algo que ele goste. Eu ainda estou tentando descobrir algo que Mateus goste realmente de fazer, assim, algo que de repente ele possa até, sei lá, viver daquilo, né? Como você falou ele gosta de locução, ele gosta, mas eu não sei se fosse uma coisa assim mais séria, como seria, né? Como seria Mateus fazendo isso, né? Ele gosta de locução, ele gosta de falar sobre os preços das coisas e falar e ler poemas, mas para isso precisa ter realmente assim uma dedicação, precisa ter uma dedicação, né? Olha, Mateus, aqui, Mateus ele é um menino que um rapaz, né? Que ele precisa sempre estar sendo direcionado. Suporte. Sempre. Olha, aqui você vai fazer isso, aqui você tem que fazer assim. Ó, vamos novamente. Então, é sempre 2, 3 vezes. O Matheus foi diagnosticado com qual nível de suporte quando ele foi diagnosticado? 2. Nível 2 de suporte. Sim. E então você gostaria de encontrar o que seria algo que ele goste muito e seria a profissão dele. Sim. Esse é o seu sonho. Esse é meu sonho. Eu fico pensando isso. Dele fazer algo que ele pudesse ganhar, viver disso e algo que ele realmente gosta, que ele goste, que ele vá fazer, que ele não vai se sentir pressionado ou algo nesse sentido, sabe? E talvez fosse isso. Não sei. Tá. Você lembra de algo que o Matheus fez, realizou, que te trouxe uma felicidade muito grande, assim? Sim. Que conta? Quando ele participou de um projeto do Olga Cos, que foi o primeiro, foi quando ele fez dança. Eu não imaginava que Matheus ia se sair tão bem. Então, assim, por que eu falo desse projeto? Porque realmente esse projeto me impactou mesmo, me trouxe alegria mesmo de ver que ele poderia fazer algo que nem eu ia ter condições de fazer, mas ele foi junto com várias pessoas. Ele subiu no palco, no teatro, e lá eles fizeram a dança e ele seguiu o ritmo direitinho. E, então, assim, eu fiquei assim encantada, eu e a família toda, porque aí a gente foi em peso, né? Todo mundo para ver o Matheus, né? E ele se saiu muito bem. Que legal. E eles estavam vestidos assim, todos eles vestidos de branco, né? Com uma calça assim bem folgadinha assim. Foi a coisa mais linda que eu já vi.
Lógico que depois teve outros projetos e Sim, tudo, sim, né? sim. Mas esse projeto, esse daí. Você viu a possibilidade Sim, dele ser um executador. exatamente. Ali eu percebi que ele realmente estava incluído, porque ali ele estava participando. Ali ele pôde demonstrar tudo o que ele aprendeu durante meses que eles ficaram ensaiando. Então, foi um momento de muita alegria, assim, que eu senti. Que legal, Mesmo. que legal. Eu falei assim, nossa, ele tem capacidade, ele pode fazer isso. E a partir dessa fala, Cláudia, você desistiu em algum momento de ter essa esperança que o Matheus pudesse chegar neste lugar? Não, a esperança continua, a esperança não acaba nunca, né? Ela continua sempre aqui, a gente sempre está em busca de alguma coisa, apesar do cansaço, né? Porque não é só o cansaço físico por conta da idade que a gente vai tendo, né? É o cansaço mental mesmo. Mas assim, você não desiste. Eu não conheço nenhuma mãe que desiste. Mesmo ela cansadinha, ela tá sempre lá. Sempre. Eu não conheço nenhuma mãe que fala, vou desistir. Desistir. Não. Não tá no vocabulário. Não. Você pode estar cansada, mas desistir você não desiste, não. E o que você imagina que seria o ideal para que o Matheus se desenvolvesse? Dedicação mesmo das pessoas, dos profissionais, que muitas vezes você não encontra, porque individual, tem que ser algo individual, né? Como que você vai tirar da pessoa se você tem 10, 15 pessoas ali para você ter que dar conta? Você não consegue, né? Então, é como eu falei, por exemplo, se ele, vamos supor que ele queira fazer locução. Então, quem vai fazer isso com ele tem que ser uma pessoa que realmente vai ter que ter paciência, né? Porque no tempo dele, não é no tempo que a pessoa quer, né? Então, ele pode desenvolver sim, tem condições sim, mas é no tempo dele, não é no tempo que as pessoas acham que tem que ter, que as pessoas não têm essa paciência toda, né? Você teve um momento que você falou aqui conosco que você tinha sonhos. Sim. E que isso, de alguma forma, ficou. Ah, tá. Meus sonhos, né? É. Ah, sim. Uhum. Sim. E quais são os seus sonhos ainda, Cláudia? Olha, dos meus sonhos, os meus sonhos mudaram, né? Não é mais aqueles sonhos que eu tinha ali quando eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Mas, assim, de verdade mesmo, meu sonho hoje é ver, principalmente Matheus, assim, num lugar de crescimento pessoal. Eu gostaria que realmente ele conseguisse algo por ele, para ele, sabe? Não que eu não tenha sonhos para mim, não é isso, mas a minha alegria seria essa, né? De ver ele encaminhado, assim, dele poder fazer, porque a Renata, ela já sim, hoje ela já é casada, vai ser mãe, ela já é formada, tal. Já Matheus, não. Então, às vezes eu fico imaginando como seria se ele não tivesse essa condição. O que será que ele estaria fazendo, né? Eu imagino que toda mãe pensa isso. A gente pensa, né? O que o meu filho estaria fazendo? Estaria namorando? Estaria casado? Estaria trabalhando em quê? Do quê? Fazendo o quê? Né? Então, o meu sonho é tentar descobrir algo que ele realmente gosta de fazer. Isso me traria uma calma por dentro. Nossa, assim, mas sabe? você é nervosa? Quase não te vejo nervosa, Cláudia. Mas é difícil, né? Eu acho que você não é nervosa, não. Eu estou nervosa.
É que eu falo bem tranquila, assim, não, eu sou uma pessoa tranquila. Mas, assim, a gente não pode falar que você não tem seus momentos de nervoso. Você tem, sim, a gente é ser humano, né? Então, mas, assim, é porque eu sou tranquila, a minha forma de... E eu busco ser tranquila justamente... Eu sempre fui, mas eu busco até mais ser mais tranquila justamente para que Matheus tenha um lar que tenha harmonia, que tenha tranquilidade, que traga tranquilidade na cabecinha dele. Então, é por isso que também eu busco ter essa tranquilidade. Não que eu não seja, mas eu me esforço bastante até. Se eu tenho, todo mundo tem seus momentos de, né? Então eu respiro. Agora vamos conversar. Então eu procuro fazer isso. Legal. Entendeu? Vou estar aqui já terminando aqui esse momento, Cláudia. E eu queria, primeiramente, sempre agradecer de novo, porque eu sei que tem este lugar, que você tem as suas... de novo, gente, ela é uma excelente confeiteira e a gente nem entrou neste lugar, hein? Excelente confeiteira. Ela se tornou confeiteira. Eu me tornei, né? Porque eu não imaginava que eu conseguiria fazer. E na pandemia eu comecei a fazer para nós mesmo, em casa. Agora voltando a falar de mim, né? Mas é isso, então você vai descobrindo, com as dificuldades, você vai descobrindo coisas que você antes imaginava que você era incapaz de fazer. Tem a Camila, que é uma das mães que está aqui no projeto, e ela falou uma coisa que é bem interessante. Ela falou assim, que a gente se auto-sabota, que a gente sempre acha que a gente não consegue. Não, eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. E sim, você consegue fazer, né? Haja visto o café que nós fizemos, né? Ó, gente, ela tá indo pra Papilha. Não é? Verdade. Então, e eu te agradeço por essa oportunidade, né? Cláudia, você vai conseguir fazer. Não, eu não vou. Não, é uma coisa que eu não achava que eu não ia conseguir, mas não, eu consegui fazer. Porque você Né? é excelente. E é isso, a gente vai descobrindo as nossas qualidades de coisas assim, que às vezes você acha que você não, nem você sabia que você tinha, né? Por exemplo, que nem eu confeitar um bolo, não, imagina, nunca. Mas você consegue sim. Se outras pessoas conseguem, por que você não vai conseguir? Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu consigo fazer, ou pelo menos eu posso fazer, ou eu vou buscar fazer, né? Então é isso. Bom, só isso já é uma lição de vida, né, gente? Só esse trechinho aqui já pega e guarda para você ver essa vida. Agora, Cláudia, e para uma mãe que está aí, o seu filho sendo diagnosticado, você poderia dizer alguma coisa, ou teria alguma coisa para dizer? O que eu posso dizer assim é que a estrada é longa, o caminho é longo, não é fácil, mas você vai conseguir passar. Você vai conseguir e buscar todo o desenvolvimento que o seu filho precisa. Então, quanto mais cedo você começar, se você não ficar questionando, ai Deus, por que Deus fez isso comigo? Não, você vai buscar os caminhos, busque ajuda, porque sozinho a gente não faz nada, né? Não esconda o seu filho achando que, deixando ele lá escondidinho, não, mostre ele para o mundo, saia com ele, ele não fica bem na praça. Não, se você for levando, ele vai ficar bem em todos os lugares. Ele pode estar, sim, em todos os lugares que ele quiser estar. E você começa por nós mesmos, né? Porque se você acha que seu filho tem que ficar só dentro de casa, ele só vai ficar dentro de casa. Mas quando você tem esse olhar que ele pode, sim, descobrir o mundo, participar das outras coisas que todo mundo participa, ele vai conseguir. E é isso. É colocar para fora. Não deixar... Não achar que ele não tem capacidade. Ele tem capacidade, sim. E eu ainda digo mais, vai ter momentos assim que você vai falar, poxa vida, né? Não imaginava que o meu filho ou minha filha poderia fazer isso.
E ele vai fazer. Esperança não é a última que morre. Não é a última que morre. Ela é pra sempre. Ela é constante para sempre. Gente, a gente vai terminar com essa fala. A esperança, ela tem que ser para sempre, Pra sempre. ela tem que estar com a gente. E os percalços da vida Sim. vai existir. Com um filho típico, com um filho atípico, é lógico que com toda a responsabilidade, sem romantização. Queria só dizer uma coisa, que assim, outro dia eu ouvi uma fala que eu achei bem interessante, sobre mães atípicas e mães não atípicas, né? E eu achei interessante porque mãe é mãe, independente dela ser atípica ou não atípica. É mãe, simplesmente mãe. E isso basta. Né? E isso basta. Porque a gente rotula, começa a colocar rótulos. Eu sou uma mãe atípica. Eu sou uma mãe que não é atípica. Não. Somos mães. Nós somos mães. Amanhã, agora no final de semana, vai ser comemorado o Dia das Mães, que todos os dias é o Dia das Mães. Mas, assim, eu acho que é importante a gente não se rotular, sabe? A gente tirar essa coisa de rótulos, né? Igual, meu filho é autista, é um anjo azul. Não tem nada de anjo, gente. Nossos filhos são filhos iguais aos outros. Eles jogam o sapato, chega lá, joga a mochila lá de todo jeito. Não tem nada de azul, de anjo. É tudo igual. A Cláudia chegou aqui tímida e já disse, nada de anjo. De anjo, não tem nada de anjo. É tudo igual. Ai, Cláudia, muito obrigada. Cláudia, de novo, do fundo do meu coração, obrigada. Eu que agradeço. De verdade, eu me sinto lisonjeada Obrigada. por ter a oportunidade de conhecer histórias. E só quem vive, Sim. né? Cada sua história. E eu sei quem você é, e que mulher de fibra você é, e o tanto que você obrigada, tem aí vencido as suas batalhas internas. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Tá, gente?